Deus abençoe, Caio. Uma alegria recebê-lo em nossa igreja. Graça e paz, amados irmãos. Poder sentar. É uma grande honra poder estar aqui com vocês. Vocês me orientam aqui na questão do tom, da altura, se está bom? Porque o meu costume é falar baixo. Nos hospitais, o capelão ouve mais do que fala. Então, vocês vão me controlando aí, tá bom? Meu nome é Caio Tássio. Sou casado com Lindalva. Tenho 3 filhos, Rebeca, Cheyek e Raquel. Sou membro da Igreja de Deus no Brasil, desde 1996, e faço parte da missão AMIF, é uma agência de missões lá em Caruaru, interdenominacional, que tem um trabalho mais voltado para a evangelização, plantação de igrejas e discipulado em Moçambique e agora também no sertão de Pernambuco. Amém? Aceitei com muita honra, muita alegria o convite do pastor Felipe com E, para estar aqui. Vivo pela fé, vocês vão compreender por quê. Não é fácil, mas Deus provê todas as coisas. Então, é uma grande honra estar com vocês aqui. Espero que o Senhor, certamente, o Senhor vai falar aos nossos corações, tá? O texto que nós iremos compartilhar é 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Tem água. Segundo Reis, capítulo 5, é uma passagem muito conhecida, eu creio, de todos. Ela fala muito ao meu coração, porque tem a ver comigo. Você vai perceber que tem vários personagens nessa transformação de Naamã. Não é isso? Segundo Reis, capítulo 5. Todos encontraram? Também parabenizar a igreja amada, os que fazem parte do grupo de louvor, né, Ministério de Louvor, ao instrumental, né? Tenho andado em muitas igrejas e aqui é bem, como é que é a palavra que eu posso usar? Bem harmonioso, você ouve tudo, principalmente um instrumento que eu gosto muito, o baixo. Não sei tocar, mas quando eu ouço o baixo é como se fosse um coração, né? Vocês estão de parabéns, tá? A todos. Então, 2 Reis, capítulo 5, nos diz assim. 2 Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou aos serviços da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse tudo que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasga as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado.
Porém, Naamã se indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, pois seria de pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Até aqui. Nós sabemos o final da história. Nós temos o grande privilégio de... Hoje nós estamos sendo personagens, né, do cotidiano, e Deus tem feito de nossas vidas uma história. Cada um tem seus projetos, e o arquiteto, Deus que é perfeito, vai conduzindo-as e dando e glorificando o seu nome. Aqui nós sabemos o final da história. Naamã, um homem valente, temente, temido por todos, porém leproso. Mas eu peço que vocês percebam os personagens que nós iremos compartilhar, personagens que não têm nome. Depois dessa atitude de Naamã a ficar indignado devido ao seu orgulho, prepotência, ele pensava que o profeta iria recebê-lo, iria colocar um tapete vermelho, assim como ele agia nas nações que ele conquistava, né? Todos tratavam como um rei. Só que o rei dos reis, aquele que é poderoso, aquele o qual aquela jovem, tirada do seu convívio, não negou o seu Deus. Percebam que é uma atitude de uma jovem. Percebam, jovens que aqui estão, ou vocês que têm filhos. Já pensou você como jovem, você que é pai, ter seus filhos? Agora ficou melhor. Falo mais próximo? Então, já pensou vocês perder os seus filhos de uma forma rápida e ele ser levado para ser escravo em outra nação? Ou você, jovem, ser tirado do convívio da sua família, do conforto, da segurança dos seus pais e ser serva em outra nação? Pois bem, esta jovem, sem nome, ela estava ali a serviço da mulher de Naamã. Mas quando ela olhou para Naamã, que ela poderia ter motivos para odiá-lo, ela olhou com um olhar de compaixão. O olhar que a igreja de Cristo deve ter para o perdido. O mesmo olhar que Cristo olhou para a sua igreja quando foi até o fim para morrer por nós. Compaixão, empatia, se colocar no lugar do outro. E aqui aquela jovem falou algo tremendo. Ela só compartilhou com a sua senhora: quem dera se ele conhecesse o homem de Deus que está em Samaria. Pois bem, esse homem, a princípio, teve fé suficiente para sair de sua nação e ir para outra região em busca de uma cura. Mas quando foi confrontado com aquilo que Deus requer de um homem ou de uma mulher para receber a sua cura, ele só precisava mergulhar 7 vezes. Mas a arrogância e a prepotência impedia que ele compreendesse o milagre que poderia receber. Pois bem, vocês vão perceber que há outros personagens, como o rei, pessoas que recebem a notícia e muitas vezes ficam indignados. Quem ele pensa que eu sou? Será que eu sou Deus para curar e vivificar, para matar? E muitas vezes nós nos comportamos assim também. As dificuldades que nós enfrentamos, nós temos a atitude de desprezar ou não compreender o propósito de tudo isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, assim como o profeta, ele percebeu a oportunidade do nome do nosso Deus ser glorificado. Tanto é que ele diz: manda ter comigo, e ele saberá que há homem de Deus aqui. As palavras de uma jovem que o próprio Jesus em Lucas 4:27 declara, né? Na época do profeta Eliseu havia muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Percebe? Qualquer outro leproso naquela época poderia mergulhar 7 vezes. Talvez ouvisse essa mensagem do mensageiro do profeta e pulasse para mergulhar 7 vezes, mas não seria curado. Não é o mergulhar 7 vezes por si só, é a postura que Deus requer daquele que quer a cura. Para Naamã era se humilhar. E aí ele foi pela sua arrogância e desistiu, mas foi aconselhado, nós vamos ver nos versículos mais à frente, pelos seus servos, seus oficiais. Meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil para o senhor fazer, o senhor não faria? E ele: sim, certamente um homem valente, temido, homem de guerra, um general, qualquer missão ele cumpre. Missão dada, missão cumprida. Mas mergulhar 7 vezes era humilhante para aquele homem. Mas ele foi convencido pelos seus oficiais, e ele recuou e se humilhou. Pois bem, havia um homem
que em 1996 havia se entregue ao Senhor num culto. E o que chamou a atenção desse homem foi porque foi falado sobre um general de guerra. Um general que nunca perdeu uma batalha. Aquele jovem, a princípio, vinha de um regime militar. E aí foi deparado com uma instituição que falava sobre um general de guerra que nunca perdeu uma batalha. E isso foi que atraiu aquele jovem a entrar naquela denominação, para servir não aos homens, mas um Deus que é Senhor dos senhores. Um Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E ali ele adentrou em 1996. Não só ele, mas a sua namorada na época. E ali tiveram seus filhos, 3 filhos. E se envolveram em missões, departamento de missões, departamento de filantropia e departamento de recepção. Eram 3 departamentos que se destacava aquele homem. Era uma forma muito organizada que ele fazia tudo isso, principalmente na recepção. Filantropia, ação social, missões, não tinha, né, sempre empenhado nas missões, em trabalhos de evangelismo, em trabalhos de visitas em comunidades. Lá, no caso, em Caruaru, tem CAGEP, né, esses locais onde tem pessoas carentes, que precisam de alimentos, muitas vezes de uma restauração numa casa, uma coisa simples, sempre envolvido. Só que esse homem, em determinado momento, foi convidado para ir para Pesqueira, outra cidade, em 2011. Devido ao seu destaque com missões, com filantropia e com departamento de recepção, foi convidado por um pastor a o auxiliar ali naquele ministério e a organizar esses departamentos. E assim ele foi para outra cidade, assim como Naamã saiu da Síria e foi em busca de uma cura em Samaria. E esse homem começou a organizar os departamentos de missões. Ele era muito zeloso. Quando ele ia evangelizar com seus filhos, ele carimbava 2.000 folhetos da Interlink, que é uma agência, não sei se vocês conhecem, né? São os folhetos personalizados. Ele carimbava 2.000 folhetos. Só que se tivesse 1.999 folhetos perfeitos, mas tivesse um que tivesse sido rasurado com carimbo, né? Naquela época era o carimbo de mão assim, você fazia Ele ficava indignado. Como pode? Alguém vai pegar um folheto que está rasurado e não vai saber onde é a igreja. Ele era muito zeloso. Ele se preocupava muito com missões. E no decorrer do passar do tempo, ele foi para Pesqueira, uma outra cidade da mesma denominação, para fazer um trabalho de organizar os departamentos de missões, filantropia e recepção. Foram 4 anos que aquele homem passou ali. Dos 4 anos, 2 anos e meio foi bênção. Tudo organizado. Só que chegou um momento que esse homem, que era tão zeloso, assim como Naamã, valente, mas era leproso. E esse homem foi diagnosticado com algo que ninguém gostaria de ter: a sua arrogância e a sua prepotência por fazer missões. Chegava um ponto que esse homem perseguia os irmãos dentro da igreja. Com o horário do culto: por que não participou do departamento de missões? Por que você não foi para o evangelismo? Por que você não foi para o culto de oração? Por que você não participou daquilo? E assim as pessoas eram interrogadas por este homem. O zelo consumia esse homem, porque ele estava servindo a um general de guerra, um Deus perfeito, que não aceitava nada do que o melhor que você tinha. Só que ele pensava que estava no quartel, mas não estava. Estava na presença de um Deus que tinha filhos necessitando de cura e tratamento. Igreja não é quartel nem empresa. É um lugar de pecadores remidos que se adentram para buscar a cura desse Deus que é perfeito, onde Deus vai restaurando e você volta para o seu convívio, assim como aquela jovem, muitas vezes com luta e dificuldades, mas sempre falando de um Deus que você serve. Ela teria motivos para se calar, não teria, irmãos? Mas ela ousou falar do seu Deus. Assim como as crianças, muitas vezes, que nós investimos tempo e conhecimento para que elas possam crescer na graça e no conhecimento. Certamente tem um propósito de Deus. Essa criança, essa jovem que estava cativa em outro país, em outra nação, ela teve certamente um fundamento para que ela não pudesse negar o seu Deus. E ela falou do Deus que os seus pais serviam. Mas dessa feita, esse homem
que era leproso. Era eu. E eu não sabia. As missões eram feitas em lugares que ninguém ia, dentro do cemitério. Estava eu lá pregando e evangelizando. Dia 2 de novembro, né, dia de finados, era uma estratégia para mim. Entrava em contato com alguém da prefeitura e pedia permissão para distribuir água mineral dentro do cemitério. Como assim? O senhor quer distribuir água? Quero. Mas eu quero colocar uma tenda para as pessoas que se sentirem mal, ter um local de uma sombra para ficar. Eu vou colocar cadeiras para que elas possam se sentar e, de repente, se precisam aferir a pressão, vai ter alguém para poder fazer isso. Então, era uma estrutura que você montava para que as pessoas, naquele momento sensível, se sentavam e ali vinha uma palavra de consolo. Estratégias para evangelizar. Caruaru, capital do forró, 30 dias de São João, 35 dias de São João, 60 dias de São João. O que é que nós fazíamos? Colocávamos tendas em pontos estratégicos, não dentro, fora, onde as pessoas passavam para poder chegar no evento. E quando elas passavam, tinham um café, água mineral e uma cadeira para sentar. Algumas passavam, se sentavam, ouviam a palavra de Deus. Podiam até ir, mas quando voltavam ressacadas, paravam ali para ouvir algo que Deus tinha para eles. E dessa forma nós fazíamos o evangelismo. Mas, em 2014, eu fui em 2011 para a Pesqueira. Em 2014, a minha lepra foi revelada. Eu comecei a perseguir os irmãos. Quando eu estava na recepção, com o departamento de recepção, eu, minha esposa e meus 3 filhos, as crianças não se mexiam no templo. Elas não corriam para beber água. Os pastores percebiam, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque quando o diácono Caio está na recepção, é um silêncio. Todo pastor queria ter um diácono como eu. Só que eu era leproso. Eu era arrogante, perfeccionista. E até então a lepra não se revelava, até que eu fui para Pesqueira. Em outra cidade, Deus resolveu me tratar. E lá em Pesqueira, em 2011 até 2000, finalzinho, ao início de 2016, quando foi com 2 anos e meio, em 2014, eu estava insuportável na igreja, de forma que eu persegui os irmãos. Se eu tivesse sentado aqui e eu ouvisse alguém falando lá atrás, eu me levantava e repreendia. Ordem e decência. Você está na casa de Deus. Só que, assim como Paulo no caminho de Damasco, Paulo, por que tu me persegues? Eu estava pensando que estava servindo a Deus com meu perfeccionismo. Eu pecava por excesso. Aquele que peca por excesso ou por omissão é a mesma coisa. Deus quer equilíbrio. Eu sei que tem pessoas que são ausentes, né? Negligentes, muitas vezes. E o nosso desejo é que as pessoas possam se envolver na obra de Deus. Mas também o perfeccionismo também não agrada a Deus. Deus quer o equilíbrio. E nesse contexto foi quando, nesse período, irmãos, a igreja já estava de uma forma que não conseguia me suportar. Chegou o momento que o meu pastor era meu patrão também. Que quando eu fui para a Pesqueira, ele me ofereceu um valor para eu ir para lá. Eu era de Caruaru. Eu disse, não tem valor para mim. Por missões eu vou para qualquer lugar. Ele disse, então é isso que eu queria. Você vai ficar comigo, você vai trabalhar na minha empresa. A minha responsabilidade era a parte financeira da empresa dele. O pastor André tinha vários bancos de roupas evangélicas. Blazers, calças folgadas, calças para homem. Ninguém copiava. Só copiava a modinha, né? Só ele vendia esses materiais para crente. Roupas compostas. Que a esposa dele, a irmã da minha cunhada, a irmã da minha esposa, tem um ateliê. Então, faziam roupas com a modelagem perfeita. E aí ele prosperou muito, mas queria dedicar-se à igreja. E para isso precisava de uma pessoa organizada com missões. E era eu a pessoa. Assim como o rei, que tinha Naamã como um homem que ele respeitava. Nesse contexto, irmão, foi quando, em 2014, o pastor André chegou lá na minha casa. Missionário Caio, está aqui, tem 2 cartas para você. Demissão. Eu não quero nem aviso prévio. E você foi excluído por unanimidade da nossa denominação. Que Deus te abençoe. Aquilo que eu mais gostava era fazer missões. Foi tirado. Trabalho, eu ainda pensei, não, trabalho eu não posso recorrer, porque é um direito dele. Estava eu em outra cidade com 3 filhos. A minha esposa tinha uma sociedade com a irmã dela, né, no ateliê. E eu
estava sempre junto com o pastor André durante 4 anos, mas 2 anos e meio eu estava insuportável, de forma que a igreja não suportava mais as minhas cobranças, porque eu magoava as pessoas. Muitas vezes eu tinha razão de cobrar, de orientar, mas eu não sabia a forma correta. Eu fui acostumado a mandar, receber ordem e dar ordem. Só que o general de guerra, ele não é um general de guerra na guerra, mas com o seu povo ele trata no mais íntimo, porque ele sabe suas necessidades. E nesse contexto, irmão, foi quando, em 2014, desempregado com 3 filhos, era hora de mostrar quem eu era. E nesse contexto, todas as igrejas de Pesqueira fecharam as portas, tinha uma associação de pastores. E foi anunciado, o pastor André falou, eu não quero que você dê a oportunidade ao missionário Caio, e nenhuma das igrejas aqui em Pesqueira. Fechou-se as portas, só que Deus tinha um Barnabé. Todo Paulo tem um Barnabé, né? E Deus levantou um presbítero de outra denominação para me acompanhar. Ele me conhecia do quartel na época. Caio, está fazendo o que aqui, meu amado? Eu vou te acompanhar. Ele disse, por que você vai me acompanhar? Eu era um Naamã. Porque eu quero. Ele, a esposa e o filho dele nos acompanhou durante 1 ano e meio. Mesmo sendo excluído da igreja, irmãos, eu não saí. Eu fiquei. Eu me submeti a uma disciplina. Eu era tão rigoroso comigo mesmo, por isso que eu cobrava as pessoas as coisas, porque eu fazia para poder cobrar. As pessoas, muitas vezes, faltavam alguns cultos ou algumas programações, eu estava em todas, só para dizer ao irmão, por que você não veio? Não, porque eu tenho um filho pequeno, também tenho, e eu estava lá. Tudo aquilo que as pessoas tinham uma desculpa, eu tinha a resposta. Mas não era assim que agradava a Deus, porque faltava algo, faltava o olhar de compaixão, o olhar daquela jovem, quando olhou para Naamã, se colocou no lugar dele. É isso que nos falta, irmãos, muitas vezes, nos colocar no lugar do outro. Talvez você tenha o privilégio de ser muito organizado, ou de ter recursos, talvez. Talvez o outro irmão não teve esse privilégio de ter uma formação, uma educação, ou seja o que for. Mas o Deus que ele serve é o mesmo Deus que você serve. E quando nós nos levantamos nesse sentido, a um Deus, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Eu persegui os irmãos, persegui a Cristo, e não sabia. E nesse contexto, irmão, foi quando, durante 1 ano e meio, ele não me deixou e continuou comigo, o presbítero Maia. Muitas vezes eu ia para a igreja de Deus, mesmo sendo disciplinado, excluído, eu ia para a igreja de Deus com meus filhos. Muitas vezes eu me entristecia e ia para a igreja dele, porque ele estava comigo. E uma coisa me chamou a atenção durante 1 ano e meio. Ele nunca me chamou para ir para a igreja dele, para ficar lá. E isso me trazia uma interrogação. Por que ele não me chama? Se fosse eu, chamava. Porque tinha um propósito que eu não compreendia, que é maior. Reino de Deus. Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não buscava o reino de Deus, eu buscava a instituição, a igreja de Deus. A primeira igreja pentecostal no mundo, né? 1886. A igreja da Rua Azusa, do Avivamento. Para mim era uma honra participar dessa igreja. Só que o general, aquele que está no comando das igrejas, né, em cada ponto, nesse momento há muitas igrejas aí anunciando esse Deus, é mais importante, e as pessoas que ali estão também. E nesse contexto foi quando eu tive que mergulhar 7 vezes. E nesse período de portas fechadas, cheguei aí até numa casa de cuidados de idosos, lá em Pesqueira. Eu disse, olha, eu sou daqui, eu não sou de Caruaru, não sou dessa cidade, estou desempregado. Vocês aceitariam uma pessoa para ser um voluntário para cuidar dos idosos? E aquela pessoa que estava responsável falou, não, senhor, nós não precisamos. E eu, na minha arrogância, né, pensei, meu Deus, ela sabe com quem está falando? Naamã. Eu pensava que o que eu fazia no reino de Deus era relevante concernente àquilo. Eu disse, minha senhora, deixa eu lhe explicar para a senhora compreender. A senhora não vai me pagar nada. Eu vou ser voluntário para cuidar dos idosos. Ela disse, nós não precisamos, meu senhor. Quando eu saí naquela instituição, na calçada, eu chorei. E falei algo para Deus. Senhor, nem para cuidar de idosos eu sirvo? Não. Como eu estava, não serviria, irmãos. Na nossa luta, assim como Jó, nós pensamos que aquilo que nós fazemos, né, como Jó declarou, mas os órfãos nunca passaram dificuldade, as viúvas, né,
Quando eu andava, eles me respeitavam, agora eles sorriem de mim. Nunca deixei faltar nada para o órfão nem a viúva. E muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos nos dá o direito de ser melhor do que o outro. Não. Bem certo que Deus quer nos usar como instrumentos. E Deus utiliza-se daqueles que são voluntários. Eu sempre fui um voluntário, sempre tive a disponibilidade de servir. Eu sempre tive a disponibilidade de servir. Talvez por isso é que eu cobrava muito das pessoas. Mas nesse contexto, um contexto de 1 ano e meio, foi quando eu comecei a perceber que eu era uma pessoa arrogante. E comecei a pedir perdão às pessoas. É difícil para um perfeccionista pedir desculpa. Porque ele é acostumado à organização. E alguém passa e joga um papel no chão. Eu não consigo acreditar nisso, pelo amor de Deus. E, de repente, você tem que chegar e dizer, meu irmão, me perdoe. É difícil para um perfeccionista, para uma pessoa que é muito organizada, se desculpar. Mas, para Naamã, também era difícil. Ele tinha que mergulhar 7 vezes, irmãos. O que quer dizer isso? Um homem arrogante, prepotente, general, teria que se despir, para que todos vissem a sua lepra e mergulhar. Para que todos vissem ele mergulhando e subindo e mergulhando e todos olhando. Olha o general ali. Por que Deus faz assim? Deus tem um propósito. Deus não quer humilhar você, Deus não quer que você seja humilhada ou humilhado. Deus tem um propósito. Certamente muitas pessoas chegavam para mim e diziam, Caio, não é assim. Mas eu não conseguia ouvir nem enxergar. Eu estava numa missão, pelo um general de guerra, e não importava quem estivesse na minha frente. Eu conseguia evangelizar em lugares que ninguém ia, mas quando chegavam na igreja, encontravam Naamã. O mesmo que era instrumento de trazerem para cá, era o mesmo que expulsava para fora, pelo perfeccionismo. E nesse contexto não servia mais para Deus, para continuar dessa forma. E aí foi quando Deus foi me tratando, e naquele momento eu fui pedindo perdão. E a minha surpresa foi que a maioria dos irmãos, eram pessoas com a idade de ser meus pais e meus avós. Na minha mente eu não aceitava que uma pessoa mais velha do que eu me desse mau exemplo, porque eu não dava mau exemplo para os mais jovens. E eu cobrava. E quando eu cobrava, irmãos, não era com amor. Eu cobrava com palavras duras. E isso entristecia as irmãs e os irmãos. E elas só tinham a quem recorrer. A Deus. O general de guerra. E aí, naquele momento, foi quando eu fui pedindo perdão. E aí foi quando eu vi o tamanho daquilo que eu tinha feito. E reconhecido que tinha errado, pedi perdão ao pastor André, aos irmãos, reconciliei com os irmãos. Nesse período, eu compreendia por que o presbítero Maia, não me convidava para ir para a igreja dele. A prioridade do Maia era reino de Deus, que eu me encontrasse com o Senhor. Se eu tivesse ido para lá, irmãos, continuaria a mesma lepra. Eu tinha que ser tratado para depois ser usado por Deus. E o presbítero Maia, que eu chamo de Barnabé, que ele foi o homem que foi usado por Deus com paciência, não foi fácil. E hoje em dia, quando ele olha para mim, Caio, cara, você me deu tanto trabalho, velho, mas valeu a pena pelo que eu vejo que você faz hoje. Então, meus amados irmãos, às vezes nós passamos por dificuldades, mas Deus sempre coloca para não desistir de nós. Porque Deus tem um projeto maravilhoso em nossas vidas e nós temos que reconhecer que precisamos ser tratados. Eu não reconhecia, que eu pensava que eu era perfeito. Questão financeira, eu nunca tive um bom salário, mas eu sempre fui organizado financeiramente. Doença, eu nunca tive doença. As pessoas pediam para orar, o diácono Caio orar, eu orava, mas eu não tinha doença. Eu não tinha dificuldade financeira, eu não entendia porque as pessoas pediam oração para isso. Eu orava porque a Bíblia diz que é para orar. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma. Mas, nesse projeto de Deus na minha vida, nesse deserto em Lodebar, eu pesqueira de Lodebar, terra de sofrimento e dor. 1 ano e meio desempregado com 3 filhos, sem nenhuma oportunidade nas igrejas, deixando de fazer aquilo que eu mais gostava, que era missões. Mas nesse período de 1 ano e meio, depois de 1 ano, Deus me deu um escape, que foi num local que tinha um velório, que sempre se fazia velório naquele lugar. Pesqueira é um lugar muito católico. Então, tinha um lugar que o pessoal só fazia lá os velórios. E ali, Deus me deu uma estratégia. Eu digo, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer.
eu não faço nada mais, evangelizo mais, eu não tenho oportunidade, eu não prego, eu não faço nada, estou desempregado. Então, eu tinha vários folhetos em casa, eu sempre evangelizava, independente da igreja, minha família sempre evangelizou nos ônibus, onde a gente ia. E eu tinha vários folhetos da Interlink, que eu tinha deixado sem carimbar o carimbo da igreja. E aí eu peguei aqueles folhetos, e tinha um folheto que me chamou a atenção, Convivendo com a Perda. Ideal para momentos de sensibilidade. Convivendo com a perda. Ali falava sobre a questão das fases que nós passamos ao perder um ente querido. E ali eu cheguei com aquele folheto e eu observava como um bom militar, né? Observava as pessoas, identificava quem era da família e dizia, veja, eu queria oferecer uma mensagem de consolo nesse momento. O senhor permitiria que eu entregasse? É essa mensagem aqui. A pessoa pegava, virava o lado do folheto, não tinha carimbo. Ela dizia, pode entregar. Sem o carimbo eu alcanço eles. Deus começou a focar, limpar meus olhos para focar no reino de Deus. O reino de Deus é um olhar de compaixão. Foi quando despertou algo em mim. Vou continuar evangelizando nos velórios. É a única forma que eu tenho. E ali comecei a investir meu tempo. Muitas vezes eu ficava esperando que alguém estivesse ali para eu poder chegar com um folheto Convivendo com a Perda. Depois me senti força de evangelizar no dia 7 de setembro. Colocava uma tenda, água mineral gratuita e um folheto para as pessoas que passavam ali. A Interlink tem folheto para militar, né? Para todas as pessoas. Então, eu separava para os militares, separava para o público e começava a evangelizar. Era um escape para mim. E nisso aí Deus estava me tratando. E aí Deus estava mostrando que aquilo que eu fazia tinha uma importância, mas se fosse na dependência e pelo amor de Deus. E nesse processo de 1 ano e meio, foi quando eu fui sendo tratado, e aí nós voltamos para Caruaru no finalzinho de 2015, no início de 2016. Tinha arrumado um trabalho lá em Caruaru, na Cia Mármore. E um dos motivos de nós retornarmos, que eu falei com a minha esposa, é se arrumar um trabalho em Caruaru. Porque ela não queria voltar mais para Caruaru. Quando nós saímos de Caruaru, ela não queria ir para a Pesqueira. Ela foi, no momento que ela sentiu que realmente era de Deus, nós fomos. Mas para voltar, eu disse, vamos voltar. Ela disse, não, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, nós vamos descobrir quem é. E era eu. Eu queria fugir de Lodebar, Pesqueira. Mas Deus tinha um tratamento comigo, assim como Naamã quis fugir daquele momento. Mas os homens, servos, disseram uma palavra tão... que mudou, né? A postura de Naamã, Senhor, por que eu só não mergulho? É uma coisa tão fácil. E ali eu fui convencido pelo presbítero Maia em continuar. Resultado, reconciliei com os irmãos, voltamos para Caruaru. A minha esposa já estava um pouco com depressão. Não porque ela trabalhou muito durante 1 ano e meio, não. Foi porque todas as irmãs que faziam roupas, ela é costureira, né? Costura sob medida, as minhas roupas, é tudo ela que faz. Nossos filhos só vestem roupa feita por ela. E aí as irmãs faziam roupas, qualquer tipo de roupa de casamento, qualquer seja. E quando elas iam fazer as roupas, elas falavam sobre mim. Mas, dona Lindalva, o seu esposo é tão arrogante, ele repreendeu a minha mãe na frente de todo mundo. Dona Lindalva, dona Lindalva. E aí começou todo mundo a falar para ela. E ela guardava, que ela é muito tímida, e tinha um Naamã dentro de casa. Ela não tinha coragem de se levantar e falar, meu filho, você falou isso com a irmã fulana. Ela guardava calada e continuou orando e trabalhando. E eu era um cristão que perseguia um outro cristão dentro da igreja. Nesse processo nós voltamos para Caruaru, ela foi tratada da depressão, amém. Na empresa da Cia Mármore também estava lá, mas teve um culto de oração em Caruaru. Um culto de oração que tem poucas pessoas, né? É em todo canto isso. Sempre é assim. Mas tem as irmãs, né? A coluna fiel que continua perseverando nas orações. E ali eu fiz um pedido a Deus. Senhor, me dá uma segunda chance. Me dá algo para fazer que eu possa cuidar das pessoas e te glorificar. Com uma semana, uma missionária veio falar comigo. Caio, tem um curso de capelania no Hospital da Restauração, em Recife. Vamos fazer esse curso? Eu não sabia o que era capelania. Mas tudo que me mandava fazer, eu fazia. Eu sempre fui obediente. Só não tinha sabedoria
nem domínio próprio. Mas eu fui fazer esse curso em Recife, e quando eu fui fazer esse curso da capelania, que envolve várias áreas, né? Prisional, hospitalar, empresarial, infantil, várias áreas, e aí tudo que eu passei em 2014 se encaixou em 2017. Ah, Senhor, agora eu sei por que eu passei por aquilo. Tinha um propósito, transformar a minha vida para que eu pudesse verdadeiramente cuidar das vidas. E aí foi quando eu compreendi. E aí tínhamos uma oportunidade no CEOC, Centro de Oncologia de Caruaru, Santa Águida, radioterapia. Eu nunca gostava de ir para hospitais. Meu sonho é ser um capelão prisional. Mas a porta que se abriu foi no hospital. Então, tudo que me mandava fazer, eu fazia, então eu vou para o hospital, mesmo que eu não goste, mas eu vou. E lá no hospital, a capelã conseguiu a segunda-feira. E eu tinha que escolher um dia, então era quarta-feira pela manhã. Só que eu trabalhava numa empresa. E aí eu fui falar com o meu patrão. O nome do meu patrão é Jeová, né? A porta que Jeová abre, ninguém fecha, e a porta que Jeová fecha, ninguém abre. O que é, Caio, o que tu quer? Ele já sabia que era alguma coisa que eu ia pedir. Olha, Deus me deu uma oportunidade de transformar vidas, não só isso, mas de eu ter a certeza que eu fui transformado. O que é que foi? Eu fiz um curso de capelania, e para eu exercer a capelania, eu preciso de meio-dia toda semana. O hospital abriu essa oportunidade para mim. Você precisa de qual dia? Quarta-feira pela manhã. Agosto de 2017. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses. Ele falou assim, está liberado. Você tem 5 meses. Em dezembro a gente conversa, tá certo? Tá certo. Ali estava eu, não mais como Naamã, chegando no hospital de oncologia. Quando eu chegava com o jaleco azul, que vocês vão ver, não sei se dá para mostrar a outra imagem do jaleco azul. Quando eu chegava para falar com os pacientes, eles diziam, o senhor é o quê? O senhor é padre, o senhor é pastor? O que é que o senhor é, capelão? É a outra, essa aqui é do sertão. Tem hora que eu estou bem organizadinho, né? Que é a capelania. Mas quando eu estou no sertão, eu tenho que bagunçar a barba e falar bem nordestino com eles, porque o sertanejo é bem rústico. O sertanejo é Naamã, entendeu? Você tem que ter palavra, ele é acostumado com coisa dura, porque o sertanejo ele sofreu muito. Então, se você chegar falando bonito, ele nem vai lhe ouvir. Mas quando você chega falando, oxente, eu estou aqui falando errado, seja o que for, eles recebem. Então, nesse contexto, o capelão Caio chegou em 2017. E quando as pessoas olhavam para mim e diziam, o senhor é o quê? É um padre? É um pastor? O que é que o senhor é? Eu olhava para eles e dizia, estou aqui para falar sobre um Deus que cura. Você quer ouvir? 100% de audiência. Lembra daquela jovem, irmãos? Ela não falou, senão do Deus que ela servia. As pessoas não precisam ouvir da igreja que você é. Elas precisam ouvir do Deus que você serve. Quando ela vê o testemunho da sua vida, do Deus que você serve, elas vão perguntar, aonde é a sua igreja? Lembra que eu passei 1 ano e meio desempregado com 3 filhos? Eu magoei muitas vidas. Mas no 1 ano e meio que eu passei lá, eu nunca recebi uma cesta básica. E eu sabia que tinha, porque eu era do departamento de filantropia. Mas por que eu não recebi? Tinha um propósito, vocês vão saber por quê. Deus, quando faz as coisas, irmãos, Ele faz da forma perfeita. E nesse contexto, quando eu chegava lá, começava a falar sobre o Deus que cura. O Deus que faz milagre. O mesmo Deus que no capítulo 15, né, Naamã declara, agora eu sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel. E ali, Deus começou a permitir que as pessoas viessem falar comigo. Eu era muito fechado ainda, né? Aquele regime muito fechado com as pessoas, mas eu estava disposto a ser tratado. E aí Deus, os pacientes chegavam até mim e começavam a falar coisas íntimas. Ele não sabia a minha religião, que eu não falava para eles. E eles se aproximavam de mim e diziam, seu Caio, você sabia que eu vou fazer radioterapia hoje? Uma mulher falou isso para mim. E depois que eu chegar em casa, ainda vou apanhar do meu marido. Quando eu via isso, irmãos, uma coisa que eu me destacava na instituição é porque eu era muito zeloso e cuidava das pessoas mais simples. Se eu visse um irmão que é bem simples ser humilhado, para mim, podia ser quem fosse. Eu tomava as dores.
Eu tinha um lado que os irmãos gostavam de mim. Eu era muito zeloso, mas era uma pessoa muito sensível às necessidades. Eu tinha sede de justiça. Mas uma coisa que me faltava era domínio próprio. E aí, quando a irmã falou isso, eu fiquei indignado. Era como se Deus dissesse: está vendo que as pessoas têm problemas? Quem é você para cobrar delas? Era como se eu pensando que eu estava indo para tratar dos pacientes, mas Deus estava me tratando. E dessa forma foi gerando amor e cuidado por eles. Porque eu ficava preocupado agora, quando eu ia orar por Dona Maria, eu lembrava que tinha um esposo dela que batia nela, ou o filho que estava drogado. Então, o capelão não vai mais orar só pela irmã Maria, vai orar pelo filho dela e pelo pai, e pelo esposo, né, que também é agressor. A capelania envolve muito, e eu sempre fui envolvido em missões. Deus tinha que me transformar para que eu pudesse me envolver nesse ponto. E aí, durante esses 5 meses, eu comecei a sentir necessidade. Senhor, e os pacientes da terça, da quinta e da sexta? Eu conheço da quarta, a capelã na segunda, e os outros pacientes, meu Senhor? Eu não quero falar da minha religião, eu quero falar do Senhor. Eu já não era mais o Naamã. Agora eu era como aquela jovem entre as pessoas enfermas e apontando para o caminho certo. O Senhor. Há um Deus que cura, há um Deus que faz milagre. Não prometia cura física, nunca prometi, mas prometia um Deus que cura a alma. E se o Deus que cura a alma curar a sua alma, Ele pode também curar a sua enfermidade. Então as pessoas olhavam para mim e não via mais uma pessoa arrogante, viam como aquela pessoa que eles poderiam compartilhar algo. E eu nunca pensei que eu poderia ouvir as pessoas, porque eu era muito arrogante, eu não ouvia as pessoas. Eu abençoava financeiramente, eu dava cesta básica, as pessoas se aproximavam de mim. Diácono Caio, eu queria conversar com você. É o que? A irmã precisa de uma cesta básica? Não. A senhora está precisando de quê? Não, eu queria só que o senhor me desse um conselho. Não. Eu não me envolvia com as necessidades dos irmãos. Se é financeiramente e é materialmente de alimento, eu consigo para a senhora. Só que agora transformado por Deus em um hospital de oncologia, pacientes passando por um tratamento, demonstrando que tinham outras dificuldades além da enfermidade. Foi quando gerou amor a elas, e eu disse: Senhor, para alcançar os da terça, os da quinta e os da sexta. E aí eu pedi algo insano a Deus, algo que nenhuma pessoa pediria, e eu pedi pela minha insanidade, pelo desejo de fazer algo, porque eu me envolvia com eles, irmão, de um jeito que eu ia para casa na quarta-feira para almoçar, para depois ir para o trabalho. Eu não achava correto. Como é que pode? Eu falo para eles de um Deus que cura um câncer e eu volto para casa. Está errado alguma coisa aqui. Eu não gosto de fazer isso. Eu tenho que me envolver. E a única forma de se envolver é ter na enfermidade. Porque eu tenho que fazer algo para poder cobrar, para poder falar. Nesse caso, eu não ia cobrar, mas eu podia dizer para um paciente de oncologia: eu já tive um câncer e Deus me curou. Eu não queria apenas falar, eu queria viver aquilo. Eu vivi aquilo para cobrar dos irmãos, porque agora, transformado, eu não vou viver para que Deus seja glorificado muito mais do que isso. Só que Deus não respondeu essa oração insana. Mas durante esses 5 meses, no finalzinho em dezembro, uma paciente, usada por Deus, veio falar comigo: seu Caio, venha cá, lá no Santa Águida, né, que é a radioterapia. O senhor tem alguém na família com câncer, seu Caio? Aí eu lembrei da oração. E fiquei envergonhado, porque foi a primeira vez que eu não tinha aquilo que a pessoa pudesse me cobrar. Eu disse: não tenho ninguém na família com câncer. O senhor já teve câncer, seu Caio? Não, eu nunca tive câncer, irmã. Ele olhou para mim e deu a resposta de Deus. É como se Deus falasse comigo. Eu não ouvi a voz de Deus, como algumas pessoas têm esse privilégio. Eu não senti nenhum arrepio também, mas eu senti que era Deus. Essa irmã olhou para mim e disse: mas irmão Caio, capelão Caio, mas o Senhor se preocupa com a gente. Eu nunca tinha ouvido de um irmão falar isso para mim. Foi quando eu percebi que Deus tinha me transformado. Uma paciente que nunca tinha me visto falar que eu me preocupava com ela, eu não era mais o Naamã. Eu era como aquela jovem entre as pessoas que estavam enfermas, assim como aquela jovem que viu o Naamã e apontava a direção para as pessoas serem curadas. Quando ela falou isso, irmãos, foi como se Deus dissesse ao meu coração: você não precisa ter o câncer, só precisa se colocar no lugar deles. Empatia. Lembra daquela jovem? Se colocou no lugar de Naamã. E ela, mesmo com as suas dificuldades, eu creio que você passa por dificuldades, não deixe de falar do seu Deus.
Não deixe. Não, mas eu estou desempregado. Como é que eu vou falar para o irmão, para o meu patrão, para fulano sobre esse Deus? Não importa no sentido de que isso venha impedir de você falar do seu Deus. Aquela jovem era uma escrava. Ela poderia pensar, mas eu vou falar sobre esse Deus como? Se eu estou aqui como servo? Ele vai até pensar, que Deus é esse que te trouxe para cá? Mas ela não se calou, irmãos. E ali eu já não estava sendo visto como Naamã, mas como aquela jovem. E ali foi quando eu percebi que Deus me fez lembrar de 2014. Lembra que você magoou muitas vidas lá em Pesqueira? E eu lembrando, né? Mas lembra que você também foi decepcionado por eles? Você não recebeu nada deles. Mas eu fui fiel com você e com eles. Qual era o propósito de Deus? Agora vem o convite. Se eu não posso ter o câncer, eu tenho uma experiência. Romanos capítulo 5. Tribulação gera paciência. Paciência, experiência. Experiência, esperança. Eu tenho uma experiência com Deus da provisão. Durante 1 ano e meio, Ele não deixou faltar nada com o Naamã que eu era. Agora, transformado, jamais Ele iria falhar. Cheguei em casa e fui falar com a minha esposa, Lindalva, né? Filha, Deus falou comigo. Eu vou sair do trabalho, vou ficar terça, quarta, quinta e sexta. Quando a minha esposa ouviu isso aí, parecia que ela entrou no personagem do rei de Samaria, né? Meu Deus, depressão de novo, Caio. Ela lembrou de Pesqueira, 2014. Ela agiu como um rei. Veja que cada personagem você pode se encontrar nele. E quando ela falou depressão de novo, Caio, eu olhei para ela e disse, minha filha, agora é diferente. Ela disse, por que é diferente? Porque Deus me transformou. Quando eu falei isso, irmãos, silêncio. Ela deve ter analisado de 2014 até 2017. E eu mudei com os irmãos. A minha postura mudou, a minha forma de falar, de respeitar. Muitas vezes eu ouvi. Mas tinha um detalhe que eu fazia em casa que ela sabia. Só eu e meus filhos, ela e meus filhos sabiam. Se eu perseguia os irmãos na igreja, eu tinha 3 filhos, 2 moças e um rapaz. Qual dos 3 eu perseguia em casa? O rapaz. Porque se eu tinha sido militar, meus irmãos, eu era de um jeito, quando eu estava sentado, que era para ler a palavra, que eu me levantava, os 3 se levantavam. Se eu sentar, os 3 se sentam. Era uma ordem. Então, meus filhos foram criados dessa forma, em respeito e organização. Só que isso não era por respeito, era por medo, porque eu era o Naamã. E quando tinha uma coisa que eu fazia em casa, quando eu era o Naamã, quando eu estava repreendendo meu filho para dar exemplo para os jovens, porque eu dava exemplo para todo mundo, e ele era muito calado, muito quieto, como a minha esposa. Ele é muito assim, muito de estudar, é mais na dele assim. E eu queria que ele fosse feito eu. E quem é assim feito eu é a minha filha mais nova, né, a Raquel. E aí muitas vezes eu batia no rosto dele. Na hora que eu batia, eu me arrependia, chorava, mas quando eu estava naquele momento de cobrança, eu batia, aí eu chorava, ficava nessa coisa. Mas quando eu mergulhei lá em Pesqueira, uma coisa eu deixei de fazer. Eu passei a tratar meu filho de uma forma como deveria ser tratado, não cobrar ele. E aí minha esposa lembrou disso. E isso pesou para ela olhar para mim e dizer, meu filho, pode sair do seu trabalho. Se eu suportei você naquele período de 1 ano e meio, que Deus me deu força para suportar, e agora realmente eu sei que você foi transformado. Deus vai prover. Então eu tinha a confirmação de Deus, que Deus falou comigo, porque falou com a minha esposa e ela concordou. Agora só faltava 2 coisas, meu patrão e o hospital. O hospital eu não posso receber, né? Capelão, vocês sabem que é proibido pela Constituição, só capelão militar que pode ser remunerado. E provavelmente agora parece que capelão empresarial ele pode ser remunerado também. As outras capelanias é proibido pela Constituição. Eu poderia ser um voluntário, irmãos, eu não precisava deixar meu trabalho. Bastava ser um profissional, exercer uma função e ir para o hospital. Aí eu falei no hospital que ia sair do trabalho. O hospital ficou preocupado. Não, seu Caio, não faça isso, o senhor tem 3 filhos, nós não podemos lhe ajudar, o senhor é um voluntário aqui. Eu disse, tenha calma, Deus está no controle, Ele vai prover. E aí, no meu patrão, eu cheguei lá em dezembro, né? A porta que Jeová abre, ninguém fecha, a porta que Jeová fecha, ninguém abre. Ele, o que é que tu quer, Caio? Eu digo, eu preciso de mais outro meio-dia, quarta-feira é pouco. Eu preciso da quinta-feira, meio-dia. Ele disse, que está ficando maluco, rapaz? Eu te libero horário de expediente, uma coisa que não era para fazer, você está saindo do trabalho aqui, pode acontecer alguma coisa?
Eu libero porque você me falou o motivo e eu te deixei. Eu digo, patrão, eu só preciso de outro meio-dia. Se o senhor não me liberar, eu sei que o senhor fez por mim algo que ninguém faria. E eu tenho que agradecer pela sua postura, mas o reino de Deus é maior e a quarta-feira é pouco. Se o senhor não puder me liberar meio-dia, eu tenho uma solução. Me dê minha demissão. E aí ele teve um impacto, que eu era o cortador de granito, né? Passava por mim primeiro para poder ir para acabamento, para montar a pia, montar soleira, essas coisas. Ele disse, como assim, Caio? Tu é casado, cara, você tem 3 filhos, você vai deixar seu trabalho? Eu digo, olha, que Deus é esse que eu passei 5 meses com ele, dizendo que um Deus do impossível cura um câncer e não consegue me prover. Ele disse, Caio, tem calma. Eu digo, eu estou calmo, só estou explicando para o senhor. Não se preocupe, não, Deus vai prover. Agora vamos fazer assim, para não sair do trabalho para lhe prejudicar, eu era muito organizado. Não seria justo eu prejudicar o Senhor para poder abençoar outras vidas. Consigo uma outra pessoa, ensino a profissão. Quando ele estiver pronto, eu saio e deixo ele no meu lugar e vou embora. Aí você faz isso, faço. Eu sou justo, não seria justo deixar o Senhor na mão para poder abençoar pessoas. Aí eu fiquei em janeiro de 2018, certo? Só que eu fiz uma oração em dezembro de 2017. Já sabia que ia sair, porque minha esposa falou, filho, pode sair. O que foi que eu fiz? Vamos orar. Eu, minha esposa e meus 3 filhos. A minha esposa é costureira, lembra? Ela costura sob medida. Ela tem, às vezes, tecidos em casa que a pessoa escolhe o tecido que tem lá, eu não dá, eu quero esse vestido aqui do casamento. Eu venho tal dia colocar em prova, tudo mais. Aí nós fizemos uma oração assim, Senhor, me dê um trabalho para eu fazer em casa com meus filhos, porque eu quero ter tempo de visitar os pacientes. Meu irmão, quando eu ia para a capelania, não é só visitar o paciente e ir embora. Tinha paciente que dizia, seu Caio, eu estou marcado para tal data na sexta, o senhor vai estar lá? Vou, irmã. Aí eu me organizava para estar lá. Às vezes eu acompanhava eles, passei 5 anos com eles. Às vezes ele chegava lá, mas seu Caio, o senhor veio, que religião é essa, seu Caio? Creia no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Mas, seu Caio, o senhor me acompanha, eu fiquei sabendo que o senhor deixou o seu trabalho esse tempo todo me acompanhando. Que religião é essa, seu Caio? E eu não dizia. Eles se esforçavam em saber, eu mostrava o Deus que eu servia. Porque se eu dissesse a minha denominação, irmãos, eles iriam pensar que é a denominação, mas não é. Eu creio que o Espírito Santo vai conduzir aquela pessoa para onde Deus quer levar. E nesse processo de Deus, o que é que aconteceu? Saí do trabalho em fevereiro, mais ou menos. Em março, Deus abriu no próprio hospital para nós sermos fornecedor de materiais de EPI. Aqueles aventais sem mangas e um lençolzinho que forra a máquina de radioterapia. Quem estava produzindo esse material enquanto eu estava com eles? Deus nos deu um trabalho para fazer em casa. Lembra? Em dezembro? A minha experiência em 2014 foi com Deus da provisão. E quando eu confiei em Deus para sair do meu trabalho, eu não confiei em esperando na denominação, na igreja. Eu confiei confiando no Deus da missão. E Deus honrou nossa fé. E minha esposa deixou de fazer roupas sob medidas para ganhar bem melhor, para fazer aventais e lençóis para os pacientes, ganhando R$2, R$3 por peça, mas dentro de um propósito, de um projeto. E nesse projeto nós passamos mais de 1 ano fornecendo materiais. E eu lá, exercendo a capelania. Agora eu estava terça, quarta, quinta e sexta, conhecendo os pacientes e falando do Deus que cura. Eu já não era mais como aquela jovem que só apontava. Agora eu era como se fosse um homem de Deus, onde as pessoas olhavam para mim e se aproximavam, seu Caio, ore por mim, ore pelo meu filho, ore por isso. E aí Deus foi transformando, porque eu tive que reconhecer que precisava de um tratamento, irmãos. Muitas vezes nós precisamos ser tratados, e a gente não quer passar porque a gente acha que está perfeito. E nesse contexto, depois, o doutor Heriberto faleceu, o proprietário do hospital, cortaram meu fornecimento. Eu estava com materiais de EPI parado. Aí veio a pandemia. Ninguém tinha material, só eu tinha. E a Unimed, nós fazíamos máscaras. E a Unimed pediu um modelo para fazer ser aprovado, e foi aprovado pela Unimed. E nesse processo nós guardávamos vários quadradinhos desde 2018. Uns pedaços de TNT que a gente guardava. Minha esposa dizia, guarda, meu filho, vai servir para alguma coisa. Lembra do pastor André, lá em Pesqueira, que tinha vários bancos de confecções? Lá, Caruaru, Toritama, em Santa Cruz, fechou tudo. Todo mundo quebrou. Não tinha como fazer nada. Eu tinha esses materiais. Eu disse, pastor, eu tenho esses materiais, o senhor pode fazer máscaras.
Então, ele começou a produzir máscaras, produziu mais de 30 mil máscaras, e isso foi o sustento do pastor André lá. Teve um hospital que nós fornecemos durante toda a pandemia. O único hospital que nós fornecemos durante a pandemia foi numa cidade. Imagine qual foi a cidade que eu forneci toda a pandemia. Lodebar, Pesqueira. Eu ficava chorando muitas vezes. Meus filhos e minha esposa produzindo os aventais, e eu sempre ia para o CEOC Santa Águeda, viu? Eu nunca abandonei meus pacientes, mesmo na pandemia. Minha filha dizia, filho, fica em casa. Eu digo, ficar em casa para quê? Se eu tenho certeza para onde vou, e tem irmão que tem medo, imagina os irmãos que estão passando por um tratamento que não conhecem. Eu vou estar com eles lá. Mantinha o distanciamento, mas eu sempre estava lá para eles verem, seu Caio está aqui. Porque eu nunca abandonei meus pacientes, mesmo sabendo que era um risco, mas o maior risco é perder a salvação, irmãos, a cura da alma. E ali eu estava, e forneci durante toda a pandemia. Deus nos honrou. Depois, passou a pandemia. O pastor André me convidou, Caio, eu quero que você volte lá em Pesqueira. Fiquei sabendo da sua transformação, meu irmão. Eu quero que você conte o seu testemunho lá naquela igreja que nós excluímos você. E ali estava eu com a minha família, naquela igreja, novamente, que eu pisei fazia muito tempo. E eu comecei a chorar daqui, né? Irmãos, tem alguém que eu magoei aqui, que eu não pedi perdão, por favor, me perdoe. Os irmãos chorando aqui, eu chorando aqui, porque eles gostavam de mim e da minha esposa, porque nós éramos bem prestativos, mas eu tinha essa lepra, que era arrogância. E os irmãos se surpreendiam, seu Caio, que é isso? É isso mesmo, é ordem e decência. E aí, quando eu voltei, não era mais o Naamã, era uma pessoa mais sensível às necessidades dos irmãos, porque Deus me tratou. E nesse contexto, conheci o Ronaldo Cabral, que foi para a África, que é o presidente da AMIF, foi quando ele, cuidando da mãe dele, Dona Cabral, ele me enviou, disse, Caio, que trabalho é esse que você faz? Aí eu falei do curso de capelania, ele fez o curso, eu disse, estou indo para a África, eu vou evangelizar os muçulmanos, eu preciso de 2 pessoas para ir comigo, eu pago a despesa. Eu digo, eu não vou não, cara, eu deixei tudo para ficar com eles, eu vou fazer o que na África? Investe em mim aqui? Ele disse, não, eu vou investir na África. Aí ele foi, irmãos. Ele não pediu 1 centavo nas igrejas de Caruaru, passou em todas as igrejas presbiterianas, congregacionais, batistas, Assembleia de Deus, pedindo oração. Pois não é que aquele homem foi para a África, fez a tríplice cruzada em 3 lugares, Tanzânia, Malau e outro local lá que eu não lembro. Voltou, depois de 20 dias, comprou um terreno, construiu um templo e voltou. E passou nas igrejas de Caruaru, mostrando o relatório. Os irmãos, envergonhados, se juntaram e vamos fazer mais por missões. E aí criou a AMIF, a Associação Missionária Ide e Fazei, que eu faço parte como missionário, que fico chamado pelo Ronaldo para fazer parte dessa equipe. Então, meus amados irmãos, em alguns momentos nós somos leprosos, nós precisamos ser curados. Em alguns momentos nós estamos passando por dificuldades, mas não ficaremos calados como alguns ficam. Nós iremos falar sobre o nosso Deus. Em alguns momentos nós podemos ser como homens de Deus e mulheres de Deus. Não que nós temos algo de especial, mas o que temos de especial habita em nós. E Deus nos dará estratégia para sermos instrumentos de Deus. Amém? Amém. Então, depois a pandemia passou e meus recursos com materiais de EPI não continuou. E aí Deus abriu uma outra forma. É o que eu venho trazer para vocês. Uma forma de vocês serem meus parceiros, tomando café. Transforme o seu hábito diário em missões. Já pensou nisso? Já pensou você tomando um café arábica, robusta, que são 2 tipos de grãos? Tomando um café de 80, classificação 80 pontos. Tomando um café diferenciado e pensando, o capelão Caio está em algum hospital agora. Você toma café e eu faço missões. Já pensou? Então, eu estou no sertão, depois vocês talvez já estão seguindo, né? Caio.Tássio, vocês vão ver as igrejas que eu sou convidado, os hospitais que eu entro, tá bom? Só não entrei no Rio ainda, nas igrejas, nos hospitais, mas siga lá no Instagram, Caio.Tássio. A foto do sertão agora. Sou missionário lá pela AMIF no sertão, tá certo? Então, você pode transformar o seu hábito diário. Pronto a foto aí? Tomando café. Esse café aqui é uma parceria com a Davis Coffee, que é o café do Davi. É uma geração de Davi, a 5ª geração de Davi, que eles produzem café arábica para exportação. E aí eu mandei meu testemunho para essa empresa, pedindo ajuda, e eles ouviram meu testemunho e disseram, Caio, a gente quer lhe ajudar, então vamos... Esse café não é gratuito, tá bom? Eu tenho que comprar.
Então, no sertão, você também vai abençoar comprando esse café. Nós fazemos trabalho no sertão. Então, aqui eu sou um sertanejo, por isso que eu uso barba, né? Lá, geralmente, a pessoa tem que ser mais rústica. No caso, quando eu estou no hospital, eu tenho que alinhar mais a barba, né, para ter uma aceitação melhor entre os irmãos ali. Então, você pode abençoar comprando um café, que é o café que custa R$ 45, tá bom? Aqui tem um QR Code, tem meu WhatsApp, tem o Instagram. Aqui tem um modo de preparo, que ele é diferenciado. É uma forma que você pode abençoar fazendo missões. E quando eu cheguei em casa, nessa última... Eu passei 3 meses aqui no Rio preso. Deixa eu explicar o preso, né? Eu cheguei 30 de março, eu vim de Feira de Santana, peguei uma carona de caminhão. Quando eu venho essas viagens, irmãos, eu venho pela fé. Eu venho carona de caminhão. Aí eu peguei uma carona de caminhão até Barra Mansa. De Barra Mansa, o pastor Rogério me trouxe para Caxias. E lá eu fiquei 3 meses na igreja Casa de Paz, pastor Marcos Gonçalves. Ele me hospedou lá. Eu só preciso de um lugar para dormir, a despesa da alimentação é por minha conta. E aí eu fiquei lá 3 meses, porque eu não conseguia voltar por conta do caminhão, que não batia. Ele vai para Blumenau, Santa Catarina, Blumenau. Ele sai de Caruaru e vai para Blumenau, levando malhas, vai e volta. Aí eu pego o carona nesse caminhão. Como eu não consegui, passei 3 meses, depois eu fui abençoado com uma passagem de avião, né? Uma igreja viu a minha situação e me presenteou para retornar. Retornei no dia 27 de junho. Mas tinha uma agenda aqui para cumprir, aí retornei. Aí, quando eu cheguei em casa, a minha filha Raquel, só podia ser Raquel, né? Ela disse, papai, nós estamos confeccionando umas camisas. Ela e meu filho, o Cheyek, né? Aí a gente pensou em fazer umas camisas para quando o senhor apresentar algo que seja da família, que nós fazemos isso. E ela aprendeu com a minha esposa a costurar, né? Fazer coisa. Ela disse, olha, é uma camisa lisa, eu não quero fazer camisa com nome de frase. Eu quero que você use todo momento. Então, é uma camisa muito boa, a malha muito boa, e tem essa etiqueta que ela fez. Raquel Collen, né? Collen Basic. Aí diz assim, vista um propósito. Com Collen Basics, o seu estilo se conecta com o projeto do missionário Caio. Qualidade e propósito unidos por cada fibra. São bem assim, né? Então, se você quiser adquirir uma camisa dessa, só a P que é 30, mas da M em diante é 40, tá bom? Você vai estar abençoando missões. E a outra forma... Esse chapéu aqui, que está com ela, é um quipá. Esse chapéu é um quipá, viu, irmão? Quipá nordestino. Eu estava na Ilha do Governador... Não, a Ilha do Governador é Minas Gerais, né? Eu estava na Ilha do Governador, Governador Valadares, participando de uma reunião de pastores da Convenção Batista Brasileira. Quando eu cheguei com esse chapéu, um pastor disse assim, lá vem Lampião. Aí eu disse, tem direito à réplica. Aí ele parou, porque ele não esperava uma resposta, né? Tomamos café, aí me deram a oportunidade. Eu disse, isso é um quipá. Se você perceber, esse é um quipá nordestino, porque tem essas peiotazinhas na têmpora, que chama de cabelo, é aquela trancinha do judeu. E a estrela de Davi é porque já caiu. Essa parte aqui é um quipá. Depois da Segunda Guerra, muitos judeus foram para a região do Nordeste e, para manter a cultura de um quipá, eles criaram esse formato de chapéu. Então, isso é um quipá nordestino, tá bom? Hoje em dia é usado para vaquejada. Aí, esse quipázinho pequenininho, esse quipá, que é um chaveirinho, você pode levar um quipá desse por R$10. É uma forma de você manter a cultura e botar na sua chave, tá bom? Obrigado, irmã Fátima. A camisa... Amém. Mas não é agora não, viu, irmã? Não é agora não, é depois. Não, ela está fazendo só... Ela está fazendo... Amém. Pronto, irmãos, então é assim, veja, eu peço até perdão, eu não gosto de pedir, mas o café missionário, durante 3 anos, eu creio, ele tem sido uma ferramenta que tem aberto portas. Não é o café, eu não estou aqui para vender café para os irmãos, longe disso. Talvez o café seja um instrumento que abre portas de algumas igrejas, que muitas vezes sabem que um missionário pede, né? E eu não peço. Eu venho, muitas vezes me desloco. Claro que a igreja teve esse propósito de me abençoar a minha vinda. Mas quando eu vim de Caruaru para cá,
A igreja que me convidou, eu não pedi nada para chegar aqui. E Deus providenciou uma passagem de avião para eu vir. Um rapaz que é da empresa, de uma transportadora, achou melhor pagar a passagem do que eu vim de caminhão. E chegando aqui, Deus me abençoou com outra passagem de volta. Às vezes eu pego BlaBlaCar para outro local, Iguaçu, né? Nova Iguaçu, não, aqui, esqueci o nome que eu vou, como quem vai para o sul, para... Não, eita, meu Deus, é tanto nome na minha cabeça. Itaguaí não, Itaguaí, né, que é mais distante. Às vezes eu pego um BlaBlaCar, quando eu chego, a pessoa não quer receber. Não, seu Caio, é a minha oferta de missões para você. Então, o cuidado de Deus. Deus tem me abençoado muito, o seu cuidado. Essa ausência de longe de casa, né? Deus tem, porque muitas vezes eu tenho que sair para divulgar, para poder levantar recursos. Eu não tenho, para fazer 8 anos, agosto fez 8 anos que eu não tenho trabalho. Eu vivo dentro dos hospitais. Se não, estou no sertão. Então, se você quiser abençoar, tá bom? Adquira um desses materiais, pode ser no cartão, pode ser na maquineta, pode ser na cardeneta, né? Você pode dar o seu nome e depois você paga, não tem problema não, tá? Vou terminar com a frase que a minha Raquel sempre pede. Papai, quando o senhor terminar, diga a sua frase. Tem um marcador de texto que você pode pegar no final. A minha frase é essa, que Deus me deu dentro dos hospitais. Chegar... quer gravar aí? Da outra vez eu gravava numa igreja, eu estou usando direto essa aí. Agora eu vou usar da cristã Nova Vida agora, vamos lá. A minha frase é essa. Minha missão é chegar onde poucos querem ir, permanecer quando muitos desejam sair e ser espelho para que em mim todos possam ver a imagem de Deus refletida. Um capelão ou um missionário que vive, no caso, capelão como eu, que vive dentro dos hospitais, está com pessoas que querem sair de lá. E ele ora para que elas possam sair curadas. Outros vão chegar e o capelão fica. Para quê? Para que quando eles olhem para mim, ou para qualquer um que ali esteja, veja a imagem de Deus refletida. Nós podemos refletir essa imagem quando nós olhamos com um olhar de empatia, se colocar no lugar do outro. Amém? Que Deus abençoe.